Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Nordeste 2024 em ritmo de carnaval, E abrindo a segunda rodada da Lampions, da querida Lampions, o Sport jogou em casa contra o 13 e venceu por 3-1 de virada. O Sport que, só lembrando, na primeira rodada acabou perdendo fora de casa pro Bahia no clássico ali de 2-1. Até aí, não quero que a torcida entenda mal, mas uma vitória ou do Bahia ou se fosse do Sport, o empate seria um resultado muito normal em qualquer lugar. O Sport acabou perdendo na primeira rodada pro Bahia. E agora, em casa, vence o 13 por 3-1, marcando seus primeiros pontos, que são os 3 pontos da vitória. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre isso que a gente vai resenhar nesse momento. E, só lembrando, o 13, na primeira rodada, o 13 venceu. E agora, o 13 perdeu. É a gangorra da Copa do Nordeste. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Sport, do 13, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, primeiramente, vamos falar aqui da classificação. Esse jogo foi o primeiro da segunda rodada. Então, o Sport nesse momento é o segundo colocado. Mas todo mundo do grupo A ainda vai jogar. Então, o Ceará pode passar, o Botafogo da Paraíba pode passar, o Maranhão pode passar, o Vitória pode passar. Só não pode passar o América Mineiro e o River, que estão com 0 ponto para empatar com 3. Mas todos os outros podem passar. O que o Sport tem que fazer agora? Secar. Secar para que o número de times que ultrapassem seja pequeno. Então, o Sport fez a sua parte, venceu. Agora é ligar o secador. E o 13 é exatamente a mesma coisa. O 13 também está com 3 pontos no grupo B. Só que foi o único que jogou. Está na terceira colocação. Só que ABC e Altos pode passar, chegar a 4, e Náutico, Juazeirense e Itabaiana podem chegar aos mesmos 3. Aí vai ter aquela situação de saldo de gols, quem é que vai ter mais, quem é que vai ter menos, para definir como é que fica a situação. Mas o 13 também venceu na primeira, perdeu na segunda, agora tem que secar os adversários. E vamos lá, cara, pro jogo. Eu acho que a gente tem que falar de algumas situações, e aqui eu não vou numa sequência, né? Deixa eu logo falar que para mim foi o lance, talvez tenha sido o lance mais polêmico do jogo. A arbitragem, enrolado. O árbitro enrolado, tá? Enrolado. O árbitro atrapalhou o jogo. Tanto no chute do 13, que ele se colocou na linha de chute. O árbitro não pode se colocar na linha do chute do jogador. Ele estava completamente mal posicionado na hora do chute do 13. A bola é pro gol. Se entrar, era outros 500. Mas o garoto chutou em direção ao gol. E ele estava na linha do chute. Ou seja, uma cagada do árbitro. E aí vamos para a maior cagada. Essa é a minha opinião. Tá? O lance que ele dá cartão amarelo por simulação ao jogador do 13, na minha opinião, foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. Eu não sei a galera que comentou sobre esse jogo, mas, na minha opinião, foi pênalti. Lógico, o jogador deu uma valorizada. Tá? O jogador
deu uma valorizada. Mas ele foi tocado. Ele foi tocado dentro da área. Nitidamente ele foi tocado. Talvez aquele delay dele ter tocado e o cara ter esperado e se jogado pode ter induzido o árbitro ao erro. Pode. Mas, irmão, eu que não sou árbitro posso ser induzido ao erro. Agora, ele tem que ter essa indução ao erro menor. A gente sabe que os jogadores também não ajudam. Os jogadores cavam pra cacete. Mas, irmão, ele teve, na minha opinião, ele teve tanta certeza que o cara cavou que deu o cartão amarelo. Então, na minha opinião, ele fez duas cagadas. Primeiro, ter dado o cartão amarelo pro jogador do 13. E segundo, para não ter dado pênalti. Porque foi tocado e foi pênalti. Então, só aí eu já contei 3 cagadas do árbitro. E aí, esse lance do pênalti, tô tentando lembrar aqui do jogo, se eu não tiver enganado, tava 0-0. Se eu não tiver enganado, tava 0-0. Por quê? Pegando aqui, ó, os gols foram todos no segundo tempo. Os gols foram todos no segundo tempo. E o lance foi no primeiro tempo. Tanto o lance do chute, quanto o do possível pênalti, tudo no primeiro tempo. Ou seja, o 13 poderia ter saído na frente, como saiu, né? Como saiu. Mas poderia ter feito 2-0. Poderia ter feito 2-0. Poderia ter feito aquele gol de pênalti, o Sport poderia ter dado desesperada, tomava o segundo, e aí o jogo poderia ser completamente diferente. O resultado poderia ser completamente diferente. Então, o primeiro tempo teve essas cagadas, que eu tenho quase, se eu não estiver enganado, me perdoe, mas para mim, lembrando aqui do jogo, que eu já vi o jogo tem um tempo, tô gravando um pouquinho depois, por condições de trabalho eu não pude gravar na hora, só depois. Cara, eu gostei muito do jogo, gostei tanto do Sport quanto do 13, e gostei muito mais do segundo tempo do Sport, né? O 13 causou muitos problemas ao time do Sport, não foi um time que ficou com a bunda o tempo inteiro agarrado lá atrás, agrediu o Sport, criou problemas pro Sport, criou situações, inclusive essa que eu falei. O Sport teve uma situação de muita vontade, volume legal de jogo, mas pouca criação. Pouca criação. E aí, eu acho que isso passa pela análise do treinador, né? Que ele, acredito eu, que o treinador do Sport, ele tá pensando não no micro, ele tá pensando no macro. Como assim? Ele não tá pensando única e exclusivamente por campeonato pernambucano para a Copa do Nordeste. Eu acho que ele tá pensando no macro. E o que é o macro? É o Campeonato Brasileiro da Série B. Do que eu tô falando? Dessas mexidas. Eu tô vendo até alguns torcedores reclamando um pouco dessa mexida que ele faz nos times dele. E ele mexe muito no time. Às vezes, muitos podem entender que ele exagera. Tipo, o cara joga muito bem num jogo e no outro ele tira. E dá chance para outro. Isso tem seus lados positivos e negativos. Ele coloca todo mundo no ritmo de jogo. Ele dá chance de igualdade para todo mundo. Todo mundo sabe que vai jogar em algum momento e vai jogar bons minutos. Então você tem que aproveitar. Mas eu tenho quase que certeza que, apesar de um início, né? E ele tá entendendo, se fazendo entender, conhecendo, ele tá aproveitando para fazer esse macro. E aí eu vejo a torcida do Sport reclamar, mas tem no Nordeste um treinador que faz muito parecido, que é o Vojvoda do Fortaleza. Faz muito parecido. Às vezes o Vojvoda muda de um jogo para outro 7, 8 jogadores.
Lógico, isso vai dar resultado logo de cara? Não. Isso vai ser com o tempo. O Vojvoda já tá lá um tempão. Mas isso, com o passar do tempo, a torcida não vai nem sentir muito, porque o padrão vai ficar mais ou menos o mesmo. Lógico, os jogadores de característica diferente, você vai ver que vai mudar um pouco. Mas essa situação de mexer tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E é óbvio que o treinador do esporte, ele já sabe qual é o jogador que ele coloca que o time fica mais criativo. Ele sabe qual é o jogador que ele coloca que o time fica mais rápido. Ou seja, esses pontos ele tem tudo anotado. Quando eu coloco o Ruiz, o time fica mais criativo. Quando eu boto tal, o garoto de 17 anos, que o esporte tem que fazer. O esporte tem que fazer um contrato com esse moleque com a multa lá no teto. Alô, direção do esporte. Esse garoto, cabeludo, faz um contrato com ele longo com a multa lá na galáxia, parceiro. Porque vão querer esse garoto. O garoto é diferente. O moleque é diferente. O moleque não sente. O moleque é muito bom jogador. Então, pode ser um dinheiro forte nas caixas do esporte esse garoto. Ah, Magan, já tá falando em vender o garoto? Não tô falando em vender. Mas um garoto com 17 anos, 17, 18 anos, fazendo o que ele tá fazendo sem tremer, numa camisa de peso igual ao esporte, porra, parceiro, não é todo dia que sai, não. Não é todo dia, não. Então, é uma grande descoberta. E aí, você... eu acho que é Pedro Lima o nome do garoto, o cabeludo, se eu não estiver enganado. Bom, e aí, você tem um primeiro tempo de muita velocidade, muita imposição, de um 13 indo para cima também, querendo gol, criando boas oportunidades, deixando o esporte em situação complicada em alguns momentos, mas um esporte pouco criativo. Pouco criativo. Já para o segundo tempo, não. Segundo tempo, o esporte, com algumas mexidas, ficou do mesmo jeito que estava no primeiro tempo, só que um pouco mais criativo. E aí, aconteceu algumas coisas esquisitas. Primeiro, sai o gol do 13. Sai o gol do 13, 1-0, com o Xande fazendo 1-0. Estranhamente, o 13 cai de rendimento após fazer o gol. Geralmente pode-se cair de rendimento quando toma o gol. Mas o 13 já começou a dar uma caída de rendimento. Não sei se com o gol bateu, opa, fizemos o que queria. Era o gol. Agora vamos segurar. Pode ser isso. E aí deu uma desconcentrada. Com essa desconcentrada, o esporte vai lá e faz o gol. Logo na sequência. Sai o gol contra, um gol bizarro contra. E aí desanda por completo o 13. O esporte empata, cresce muito na partida e passa mais uns 5, 6 minutos. Sai o gol do Gustavo. E no final do jogo, nos acréscimos, sai o 3-1. Então, no segundo tempo, o esporte foi melhor, foi superior, mereceu a vitória, mas o 13 que estava fazendo um jogo, na minha opinião, bem correto, bem honesto, faz o gol, instantaneamente dá uma mudada, faz um gol contra ridículo, e aí, irmão, a vaca vai pro brejo, desanda a porra toda. O esporte faz 3 gols, faz mais 2 gols, faz o empate e mais 2 gols e ganha o jogo. Então, na minha opinião, cara, foi um bom jogo, pra mim, dos dois times, com o esporte melhor no segundo tempo. O 13 se desestruturando no segundo tempo, principalmente depois que fez o gol e tomou o gol de empate, que foi contra, mas foi merecido o jogo. Esse lance da torcida reclamar de muitas mexidas, cara, eu só não vou concordar com o treinador do esporte essas muitas mexidas no Campeonato Brasileiro. A gente tá em fevereiro. A grande maioria dos times ainda está em pré-temporada
E o Sport ainda está em pré-temporada. Eu acho que é o momento para ele fazer isso. Se ele continuar avançando, aí outros 500. Aí acho que vai estar exagerando. Mas nesse início, sinceramente, eu acho completamente normal. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.